Olá a todos e muito obrigado noite passada por esse seu comentário. Noite passada porque last night é noite passada em inglês. Pera aí, então o Holocausto foi uma reação de algo que os judeus fizeram? Sério, não entendi muito bem. Bom, para saber em detalhes toda a história do Holocausto, toda a epopeia, tudo o que aconteceu, você entra nas playlists aqui do meu canal. Como todo mundo sabe, já tem mais de 20 mil vídeos publicados aqui no TikTok. E olha, tem uma playlist aqui chamada Nasmo. Tá escrito assim porque você conhece melhor que eu as censuras daqui, né? Você conhece melhor que eu, porque você fala tanta besteira que com certeza você já sabe disso. Mas então, eu tenho 103 vídeos só falando sobre a história, do que aconteceu, como que era esse assunto, que também não tem nada a ver com o judaísmo. Quer dizer, essa necessidade dos nazistas de procurar saber com os judeus, por que do holocausto, coisa e tal, são coisas que você tem que falar com os seus pais ou com as pessoas que você acredita. Porque nós não temos nada a ver com isso. São coisas de vocês. São os crimes seus. O judaísmo é uma religião que tem mais de 3 mil anos de história, que existe desde sempre, da forma como a Bíblia fala, que o próprio Jesus, que é o seu Deus, o Filho de Deus, ele também era judeu, religioso, não tem nada a ver com raça ou etnia, nem nada disso. De repente, muitas pessoas falam, Jesus, ele era judeu por raça, mas não era religioso. Aí você tem que lembrar que Jesus ele era do rei David, e o rei David era tataraneto de Ruth, que era uma convertida de Moab, que era até inimigo de Israel, ou seja, obviamente não tem nada a ver com raça, é religião, e ele era um homem muito religioso, muito sério, como diz o meu amigo Dudu Levinson, era um rabino foda. Esse era Jesus, um rabino muito bom, um grande judeu. O Holocausto começou com o casamento de Fernão Aragão com Isabel de Castela, fazendo a unificação da Espanha, que eram 3 grandes reinos, e os 2 grandes reinos se uniram, e com isso houve o domínio e a lei e a emancipação do catolicismo sobre todas as outras religiões. Isabel de Castela determinou que judeus, mouros e islâmicos eram raças inferiores e que a raça católica, porque assim ela acreditava, Isabel a Católica era o nome dela, tinha que se sobrepor a todos os outros. Então ela começou expulsando os muçulmanos e os judeus. Os muçulmanos tinham para onde ir na época, que era Marrocos, foi muito fácil para eles, e os judeus não tinham para onde ir. Então eles foram eliminados em praças públicas, e aí houve toda a Inquisição Espanhola que todo mundo sabe. A ideia da rainha Isabel de Castela cresceu e se desenvolveu na Europa ao longo de 500 anos, até chegar no seu estopim, no seu auge, que foi o nascimento do nazismo na Alemanha, que começou com Isabel de Castela e chegou no estopim, no máximo, no absurdo que foi o nazismo. Chegou ao seu absurdo, até que então todos viram que de fato não podia continuar dessa forma. Hitler não odiava os judeus, ele odiava todos que não fossem brancos, de olhos azuis, da raça alemã, conforme está bem clara no capítulo 3 do livro Mein Kampf, que é o livro que ele escreveu, significa Minha Luta, mas não na versão em português, na versão original em alemão, porque a versão em português brasileiro está adulterada, não é a própria, conforme eu já falei, tantos vídeos meus, que são os vídeos mais assistidos e reconhecidos, e que eu mostro as páginas do livro Mein Kampf, escrito por Hitler, depois e tal, mostrando de fato qual era a ideia original dele, no livro dele, nos livros que eu traduzi aqui, aqui para todo mundo ver. E, enfim, chegou ao máximo do estopim da ideia de Isabel de Castela com Hitler, e o mundo viu que não era para ser, que era um absurdo, que era errado, e o mundo inteiro se revoltou e acabou com essa história. E assim eu te contei o nascimento da ideia nazista, que foi na Península Ibérica no meio do século XV e terminou no começo do século XX. Aprenda quem quiser, eu só falo verdades.